Então você é a indústria do tabaco nos anos 1900. Você é o fabricante do produto perfeito, barato, acessível e fácil de fabricar e incrivelmente viciante. E nas últimas 2 décadas, a demanda por seu produto subiu drasticamente. In 1910, the U.S. was producing 10 billion cigarettes a year. By 1930, we were up to 123 billion. Você está nadando no dinheiro, mas então acontece algo que ameaça todo o seu império do tabaco. 2 relatórios publicados em 1953 e 1964 provam que existe uma ligação direta entre tabagismo e câncer. E esses não eram relatórios comuns, eles vieram diretamente do presidente da American Cancer Society e do US Surgeon General. De repente, todo o seu negócio está sob ataque, porque é normal as empresas se safarem vendendo as junk food, que fazem as pessoas morrerem de obesidade. Mas tem que parar de fumar? Isso era um grande problema, porque se as pessoas acreditassem que o cigarro as matariam, podiam simplesmente parar de fumar. Você precisa vender dúvida e descrença. Você precisa fazer as pessoas acreditarem no seu lado da história. Sua solução? Uma das maiores jogadas de marketing para enganar o público. Foi assim que eles fizeram. I earn a living fronting an organization that kills 1,200 human beings a day. 1,200 people. We're talking 2 jumbo jet plane loads of men, women, and children. I mean, there's Attila, Genghis, and me. Conheça Eduard Bernays, um judeu de 25 anos nascido na Áustria. Eduard se candidatou ao serviço militar no mesmo dia em que a América declarou guerra à Alemanha em 1917. Infelizmente, sua visão ruim e seus pés chatos o desqualificaram de servir. Mas Bernays estava longe de desistir. Ele tinha um talento natural para reunir pessoas em grandes causas. Em outras palavras, ele era um especialista em propaganda. Então ele se convenceu a ocupar uma posição no Comitê de Informação Pública e começou a trabalhar. Ele realizou comícios, trouxe combatentes da liberdade para inspirar as pessoas e conseguiu que grandes empresas como a Ford distribuíssem livro de guerra nos Estados Unidos e no exterior. Na época em que a guerra foi vencida, o presidente Woodrow Wilson ficou tão impressionado com o trabalho de Eduard que o convidou para a Conferência de Paz de Paris. Tudo isso fez com que Eduard pensasse que se a propaganda poderia funcionar para a guerra, então poderia funcionar para qualquer coisa. E ele estava certo. Então, ele lançou uma campanha de propaganda de relações públicas, ganhando a reputação de conseguir que qualquer pessoa apoiasse praticamente qualquer coisa. Quando ele se juntou a uma empresa que vendia produtos de carne suína, ele foi encarregado de convencer o país que bacon e ovos eram café da manhã americano. E para isso, ele conseguiu que os médicos defendessem que um café da manhã mais pesado era mais saudável. E Eduard Bernays descobriu uma verdade universal. Os modelos influenciam o desejo. Quando se trata de dieta e saúde, as pessoas procuram os médicos e Bernays percebeu que cada indústria tem seus próprios modelos. E se ele pudesse descobrir quem eles eram e levá-los a defender qualquer produto que ele estivesse promovendo, o produto viraria ouro. No final dos anos 20, Eduard Bernays era uma lenda da propaganda, mas a sua campanha de propaganda mais impressionante ainda estava prestes a começar. Em 1929, o presidente da empresa americana de tabaco veio pedir ajuda a Eduard. Seu negócio estava indo bem, mas havia um mercado completamente inexplorado que ele queria entrar, o mercado feminino. No final dos anos 20, o ato das mulheres fumarem era muito desaprovado, era como um tabu, o que significava que se Eduard pudesse fazer com que as mulheres começassem a fumar, as empresas de tabaco literalmente dobrariam sua base de clientes. Então Eduard começou a identificar por que as mulheres que fumavam em público eram mal vistas. Ele chegou à conclusão que os cigarros representavam o poder masculino. Nessa mesma época, passou a ser a era dos direitos das mulheres. Então qual a melhor maneira de fazer as mulheres fumarem? Utilizando a causa feminista em suas propagandas. Fumando, você está tomando de volta sua liberdade e poder dos homens. Então, em 1929, Eduard fez seu movimento. Naquela época, o desfile do dia de Páscoa em Nova York era um grande negócio. Era tão importante para as vendas no varejo quanto o Natal é hoje. As mulheres da alta sociedade
vão usar a melhor moda e andar pela Quinta Avenida enquanto são admiradas pela plebe, alinhadas nas laterais das ruas. Em outras palavras, funcionava como um modelo insano que as mulheres admiravam. Então, o desfile do dia de Páscoa da cidade de Nova York se tornou o veículo de Bernays para uma campanha de cigarros. Seu plano era fazer com que um grupo de mulheres bonitas, mas não bonitas demais, acendessem cigarros espontaneamente enquanto caminhavam no desfile. Isso em 1929 seria equivalente a Beyoncé soprando uma joia durante o show do intervalo do Super Bowl. Então, Edward enviou o apelo às mulheres da alta sociedade para acender o que ele chamou de tochas da liberdade durante o desfile em nome da liberação das mulheres. E tudo aconteceu como planejado. Durante o desfile, uma mulher atrás da outra começou a acender cigarros Lucky Strike, a marca de assinatura da empresa americana de tabaco. E Edward se certificou de que fotógrafos e jornalistas estivessem lá para capturar tudo. Edward até conseguiu que sua secretária fingisse ser parte do movimento para ler uma mensagem cuidadosamente elaborada para a imprensa sobre acabar com a discriminação por fumar em público. E apenas alguns dias depois do desfile, as mulheres saíram às ruas em todos os Estados Unidos fumando suas tochas de liberdade. A venda de cigarros Lucky Strike triplicou em um ano. Edward Bernays e a empresa americana de tabaco transformaram um produto tóxico em um símbolo de liberdade, fazendo as mulheres pensarem que fumar em público era uma ideia própria. A Primeira Guerra Mundial foi um ótimo momento para as empresas de tabaco durante a guerra. Cigarros e tabaco não eram um luxo, eles estavam sendo subsidiados ou distribuídos gratuitamente, como parte do dever patriótico da indústria, e os soldados engoliram. Que melhor maneira de acalmar seus nervos no campo de batalha do que com cigarros? Até os cirurgiões do exército elogiavam cigarros por ajudar os soldados feridos a manter a calma. Então, durante os 4 anos de guerra, as vendas triplicaram. E quando esses soldados voltaram para casa, já eram viciados em nicotina e tornaram-se clientes para toda a vida. Era a campanha de marketing perfeita. Quando surgiu a Segunda Guerra Mundial, seguiram o mesmo modelo de negócio. Cigarros eram distribuídos como comida, transformando centenas de milhares de soldados em clientes fiéis. Mas isso não foi tudo. Em 1941, a Alemanha proibiu fumar em público. Os alemães fizeram muitas campanhas anti-fumo no início da guerra, porque sabiam que era ruim para a sua saúde. Obviamente, você já sabia que o tabaco não era exatamente bom para a saúde das pessoas. Mas os alemães tinham acabado de lhe dar a oportunidade de uma vida. Qualquer um que fosse contra o tabaco agora poderia ser rotulado como anti-americano e pró-alemão. Afinal, o que os alemães sabiam sobre saúde pública e segurança? Os líderes da Alemanha e da Itália aparentemente odiavam tabaco, enquanto os líderes do mundo livre, Churchill, Roosevelt e Stalin, eram todos fumantes pesados. Os alemães e italianos odiavam a América. É por isso que eles se recusaram a fumar cigarros e, acredite ou não, a retórica funcionou. Agora, membros das famílias patrióticas e soldados que retornavam encaravam o tabaco como apenas uma maneira de prendê-lo ao inimigo e, mais uma vez, as vendas do cigarro dispararam. 2 guerras mundiais e o movimento pelos direitos das mulheres fez maravilhas pelas vendas de cigarros. Mas é claro que nunca era suficiente. Você sabia que os cigarros poderiam se tornar ainda maiores e mais lucrativos se apenas você pudesse fazer com que mais pessoas dessem sua primeira tragada? Então você lança uma das campanhas de vendas mais loucas da história, você contrata médicos e dentistas para endossar seus cigarros para deixar as pessoas à vontade sobre os riscos à saúde. Você usa slogans como "mais médicos fumam Camels do que qualquer outro cigarro", com base em uma pesquisa feita depois de dar a todos os médicos um pacote de Camels grátis. According to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. In a nationwide survey, doctors in all branches of medicine were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" The brand named most was Camels. Tens of thousands of doctors, general practitioners, surgeons, specialists, doctors in every branch of medicine were included. And according to this nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Citações como "exatamente o que o médico receitou" estavam por toda parte, e anúncios de cigarros. E isso não foi nada fora da estratégia de Edward. Você deu um passo adiante e começou a pagar celebridades para fumar nas telonas.
Cigarros foram transformados em algo sexy, sofisticado e sedutor. O garoto propaganda da Marlboro fez parecer que só homens de verdade fumavam cigarros. E as campanhas chegaram a ponto de fazerem as crianças fumarem também. They like to use cartoons and symbols to hook our kids. I got a better idea. Let's take a Winston break. That's it! Winston is the one filter cigarette that delivers flavor 20 times a pack. Winston's got that filter blend. Yeah. Por mais de 2 décadas, você teve rédea livre. Anuncie onde quiser, reivindique o que quiser e faça praticamente qualquer coisa para ganhar mais dinheiro. E funcionou. No início dos anos 60, 42% dos americanos eram fumantes regulares. Isso significava que você tinha mais 75 milhões de clientes fiéis. A vida não poderia ser melhor, mas em 1964, saiu um relatório que deixaria sua indústria de joelhos e mudaria o curso do marketing de nicotina para sempre. Em 11 de janeiro de 1964, um cirurgião dos Estados Unidos divulgou seu relatório sobre a conexão entre o tabagismo e câncer. O relatório alertou que fumar poderia causar câncer de pulmão em homens e mulheres e foi uma das principais causas de bronquite crônica. Isso enviou uma onda de choque pela América. De repente, o governo começou a esbarrar em si mesmo, regulando a mesma indústria que eles confiavam para manter seus soldados funcionando apenas 25 anos antes. Parecia que as vendas de cigarros haviam chegado a um impasse. Algo tinha que ser feito. Você não poderia deixar décadas de trabalho duro e propaganda em chamas por causa da opinião de um médico. Então você voltou à prancheta e criou uma estratégia para garantir que, independente do que o médico dissesse, não o faria parar de vender. Anos mentindo para o público lhe ensinaram uma coisa: se você pudesse semear até a menor semente de dúvida na mente das pessoas, o vício em tabaco superaria suas preocupações médicas e você continuaria ganhando dinheiro com o plano. Era simples. Número 1. Você faria uma campanha de difamação, desenterrando cada pedacinho de sujeira sobre os médicos que fossem contra os cigarros. Ninguém iria ouvir um cara que traiu sua esposa, tornar a fonética da saúde desagradável e as pessoas encontrariam suas próprias razões para não acreditar. Número 2. Sobrecarrega o público com dados científicos para que eles não saibam no que acreditar. Isso significa fazer centenas de pessoas, diretores e pesquisadores, escreverem relatórios opostos para que ninguém tenha certeza absoluta da verdade. Número 3. Enfrentar os malucos da saúde em público. Envie seus porta-vozes mais simpáticos, porque se o público gosta de você, é menos provável que ouça um cientista pouco carismático que não consegue manter a atenção por mais de 60 segundos. A Big Tobacco começou o Conselho de Pesquisa Científica, uma organização muito séria, encarregada com a investigação das denúncias contra os cigarros, e lembrando às pessoas que não havia como provar isso. Então, por precaução, você decide criar uma nova gama de cigarros mais saudáveis, que eram mais leves, filtros na ponta e com mentol. Todos esses ajustes tornaram os cigarros mais saudáveis do que nunca. Obviamente, era uma ótima alternativa para parar de fumar. Seu contra-ataque estava funcionando. Você era a empresa de tabaco carinhosa que até pagou com seu próprio dinheiro para descobrir se os cigarros eram ruins. Você tinha o bem-estar de seus clientes no coração, mas esse árdio não poderia durar para sempre. Nos anos 70, o governo dos Estados Unidos decidiu finalmente começar a banir anúncios de tabaco, mas isso não o impediu. Quando seus anúncios foram banidos na TV, você os moveu para os jornais. Quando eles foram completamente banidos da mídia, você se tornou patrocinador de eventos esportivos e celebridades. Proibidas de anunciar nas lojas, você mudou para representantes de marketing fora das lojas. E quando os anos 90 chegaram, juntamente com a internet, o marketing viral e patrocínios online foram um salva-vidas. Mesmo depois de todas as formas de publicidade de cigarros conhecidas pelo homem serem restritas, você encontraria uma maneira de manter sua base de clientes crescendo, como colocar vitrines de cigarros ao nível dos olhos das crianças e aproveitar as políticas de conteúdo online mal aplicadas. E, é claro, expandir em países em desenvolvimento, onde as restrições não podem ser aplicadas. Até 2019, as vendas globais de produtos legais de tabaco atingiram 818 bilhões de dólares. Mais de 5,2 trilhões de cigarros são fumados por ano, quase 1 milhão de cigarros a cada 60 segundos. Enquanto você termina de assistir a esse vídeo, cerca de 15 milhões de cigarros foram fumados. E mesmo depois de tudo e as campanhas anti-tabaco,
quase 20% dos adultos optam por fumar, e com o surgimento de opções mais saudáveis, como os vapes e pods, a Big Tobacco parece ter encontrado um novo ângulo para explorar. A indústria do tabaco pode parecer ruim, mas a verdade é que a maioria das empresas, organizações e governos que buscam o dinheiro e poder fazem exatamente esse mesmo tipo de conduta. Cabe a nós sabermos filtrar o que estamos consumindo e buscando conhecimento assim como este que você acabou de ver. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga fumante e deixe um comentário com a sua opinião sobre o tema. Não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!